companheiros da Távola Quadrada, onde a jornada da felicidade começa com um simples bate-papo. Junte-se a nós. CT4. Olá pessoal, estamos de volta, dando continuidade às nossas aulas, aos nossos bate-papos. Aqui os companheiros da Távola Quadrada, eu, Júlio, Thierry, Andréia, Douglas, vulgo Dog. Estamos aqui reunidos novamente para dar uma continuidade. E na última aula a gente falou sobre a inércia, A inércia, vocês lembram, quem não lembra, vai lá assistir, que ela trata de um assunto muito importante para nós, que é a permanência em um estado sem movimentação, sem evolução. E a inércia, a partir do momento que você descobre esse processo, o que acontece com você? Você é obrigado a tomar uma decisão, a tomar atitudes na sua vida para poder sair dessa inércia. E essas atitudes que você acaba identificando em você, acabam se tornando um conflito. Então, hoje nós vamos falar sobre conflito e força. Então, eu dou abertura ao nosso trabalho. O Dog vai, por favor, dar um piteco aí para nós o que ele entende sobre conflito. Muito bem, obrigado pela introdução aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso mais novo podcast sobre conflito versus força, O que eu entendo um pouquinho sobre conflito, O conflito, a gente tem aí vários exemplos, de conflito. Pode ser conflitos que a gente está vendo muito atualmente, guerras. A guerra sempre existiu, E conflitos são interesses opostos que não tem um entendimento entre as pessoas envolvidas, Mas muito antes desses conflitos de interesse de uma ou mais pessoas, eu entendo que conflito sempre ele está internamente na pessoa e não externamente, Então quer dizer o que com isso? Por exemplo, se a gente tem como objetivo da vida se tornar uma pessoa cada vez melhor, a gente sempre tem o que nós somos hoje e o que a gente quer ser amanhã, pessoas melhores, Só que para que isso ocorra na prática, na nossa vida, a gente tem que ter transformações. Eu tenho que deixar o que eu sou hoje, ou transformar o que eu sou hoje, para se tornar uma pessoa melhor. Então aí pode existir alguns conflitos nessas transformações, alguns aspectos, alguns comportamentos que eu tenho hoje, que eu quero melhorar para ser uma pessoa melhor no futuro, Aí pode gerar uma tensão, um conflito do que eu sou hoje e do que eu quero me tornar. Então internamente existem alguns comportamentos, que eu tenho que ocorrer essas mudanças, e aí pode gerar essa tensão, Eu gosto de fazer, para que a gente não tenha conflito, a gente tem que estar em conformação com 3 perguntinhas que a gente pode fazer na nossa vida, Qualquer decisão que a gente for tomar, eu devo, eu posso ou eu quero? Então essas 3 perguntas, elas têm que estar em conformação comigo para que eu não tenha conflito. Por exemplo, se eu acordo de manhã, não tenho uma organização boa e não priorizo meu tempo e saio atrasado para ir no trabalho, Sim. Então o que acontece? Eu quero chegar no horário, mas eu estou atrasado, o que eu vou fazer? Eu vou correr no carro. Então o que acontece? Eu vou desrespeitar, por exemplo, a velocidade máxima permitida da via, Eu quero. Eu posso, eu estou com um carro, eu posso acelerar, eu posso ir. Mas eu devo? Não devo. Aí vai gerar um conflito, entre uma ética, o que eu quero, o que eu posso ou o que eu devo. Atitude é uma ética. Por exemplo, eu quero muito, vai gerar conflito, eu quero muito pilotar um avião. Eu quero, demais. Eu posso? Até posso, se eu conhecer alguém ali que tem um avião, eu devo? Não devo. Então o que acontece? Se eu não conseguir responder essas 3 questões em conformação, vai gerar um certo conflito, Mas vamos continuar o que você falou do avião. Por que você não deve? Porque você não tem o brevet, e você não tem o curso, e você não tem a capacitação. Então, às vezes, a solução do conflito, ela vem de uma análise que você faz mediante as respostas a essas perguntas que você colocou. E alguma coisa? Não, eu ia chamar o Thierry no assunto, porque ele ficou calado. Você viu que o nosso nível está bem alto, está no avião. Então, dando
continuidade do que a Déia colocou, se tem um conflito, eu preciso, a partir daí, dentro disso daí, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo realmente é pilotar um avião, que nem vocês estão colocando. Eu vou ter que montar todo um movimento para que eu possa pilotar esse avião. Então, eu vou ter que definir... Sem criar um conflito, né? Eu vou ter que fazer um curso, eu vou ter que me preparar, eu vou ter que ter habilidades, né? Eu vou ter que ter o treinamento para que um dia eu possa pilotar esse avião, certo? Então, eu acho que tudo que gera, assim, uma dúvida ou um conflito, a solução, ela existe. Vai demandar que eu coloque a minha força em ação para que eu solucione o que eu estou processando. Sim. É dessa forma que a coisa vai funcionar. Por exemplo, você foi capaz, tem um brevet, você deve, você pode, mas só você não quer. Imagina que você preparou um final de ano com a sua família, tá? Você preparou um final de ano, você organizou, tá? Você tem um brevet, né? Você tem que ir lá, mas você não quer. Então pode gerar um conflito aí. Ou você faz uma festa mais tarde, ou você antecipa, ou outro ano você de alguma forma se organiza para que isso seja viável, né? Então esses três elementos, eles têm que estar todos alinhados para que não gere conflito antes, né? E internamente também você aplica esses três? Sempre. Ali nós estamos usando algum exemplo de pilotar um avião. Tá. E quanto à minha ética, quanto à minha moral, coisas internas que eu tenho, eu também vou aplicar esse mesmo procedimento? Eu acho que às vezes não. Às vezes você não aplica essas três perguntas, principalmente se ela é emocional. Porque primeiro, antes de você perguntar isso, é preciso fazer uma análise e entender um pouquinho qual é o conflito. Desmembrar esse conflito para você conseguir entender se eu devo, se eu posso, se eu quero, ou se eu consigo solucionar ele. Primeiro eu preciso entender qual que é o conflito, porque muitas vezes a gente está numa situação que a gente não consegue nem perceber qual o conflito que a gente está. A gente só percebe que a gente não está bem. Eu estou em crise, eu estou em conflito. Mas qual que é o seu conflito? Peraí, não sei. Aí você para para pensar. Aí você tem que parar para pensar. Então, acho que a primeira coisa, antes de se perguntar, é parar para pensar sobre o conflito. E analisar todas as situações, porque como você falou, Júlio, ele nasce de você. Mesmo que o conflito depois seja externo, entre duas pessoas... Ele compõe as duas coisas, né? Que nem no caso do dog, eu entendi que esse conflito ele compõe as duas coisas, tanto interno como externamente. Né? Mas é mais... Uma coisa não exclui a outra. Embora externamente a gente sempre se manifesta aquilo que nós temos internamente, né? Esses questionamentos para responder essas três questões, ela é sempre interna. Ela vai refletir no externo, né? Porque acontece, tem situações que a gente quer, né? Mas só que eu devo, né? E devo e preciso e posso, né? Sempre vai ter essas questões externas. Só que quem comanda é o interno que comanda na gente, né? Porque eu vejo assim, então você fez uma análise, então primeiro você vai ter que ter um discernimento e uma honestidade muito grande para consigo mesmo para identificar qual é o conflito. Aí, a partir desse momento que você identificou qual que é o conflito, aí para solucionar qualquer conflito precisa ter uma mudança, qualquer que seja você tem que fazer o curso, você tem que conversar com alguém, você tem que mudar de emprego, você tem que, de repente, se separar, acabar com o relacionamento, porque são questões que são comuns e que geram conflitos internos. Sempre é o interno primeiro. Né? Eu costumo falar o seguinte, que um relacionamento ele não acaba por causa só de uma pessoa, é sempre os dois. Porque se um relacionamento não está bem, é a conjunção dos dois que não está bem. Porque os dois estão em conflito e aí na hora não consegue harmonizar e aí o relacionamento acaba ruindo, porque não se harmonizou-se os conflitos internos, né? Então para isso precisa de muito discernimento, de pensar muito sobre o assunto e uma honestidade para consigo mesmo, você não precisa contar para ninguém. Porque às vezes a gente conta para as pessoas e a gente recebe um monte de palpite, um monte de sugestão, um monte de crítica que às vezes não ajuda. Né? Porque se você não tem claro para si mesmo qual que é o seu conflito, às vezes
o outro não ajuda. Então, agora, se você tem claro qual que é seu conflito, e na hora de solucionar o seu conflito você vê que sozinho não consegue, aí procurar uma ajuda é interessante. E às vezes é uma ajuda profissional. Se você quer o brevet de avião, você tem que procurar alguém que seja habilitado para te ensinar. Se você tem algum desconforto emocional, algum desconforto mental, um psicólogo pode te ajudar. Você tem algum desconforto físico, porque um conflito gera desconforto, né? Então, se você tem algum desconforto físico, você vai procurar um profissional, você vai procurar um médico, você vai procurar um nutricionista, você vai procurar um personal, você vai procurar alguém que te ajude. Aí você fala, não, nenhum dessas situações seria a solução para mim. De repente, meu melhor amigo, minha melhor amiga pode me ajudar. Porque, de repente, essa clareza que está faltando na minha análise, o outro pode ajudar. Só que aí a gente tem que ter um crivo e um filtro muito grande nas opiniões que vêm de fora, para que isso não gere outros conflitos. Mas você acha que uma pessoa em conflito consegue? Consegue, se ela se determinar a querer resolver o conflito. Fiz a pergunta errada. É assim, por exemplo, essa pessoa, quando ela pergunta para uma pessoa e a pessoa dá uma resposta para ela, como é que ela sabe que não é verdade? Como se esse conflito que ela tem hoje não está deixando ela enxergar a situação correta e essa outra amiga está lhe falando o que o que é certo e ela não consegue identificar isso. Tá, vamos pôr isso em exemplo para comentar, né? Para quem não sabe, o meu relacionamento com o Júlio é que nem pai e filha. Não. Então, se o Júlio chegar para mim e falar assim, ó, Déia, é o seguinte, vamos conversar. Faz isso, ela não faz. Eu vou falar assim, vamos conversar. Eu falo, lá vem. Porque, né, sabe como é que é, né? Pai falando, né? Aí a gente dá um desconto. Mas é isso que é interessante, porque eu sei que o que você for falar para mim, mesmo que eu não concorde, eu vou ter que pensar. Porque então, você tem um motivo muito importante de falar. É diferente de uma pessoa estranha chegar para mim e falar assim, ó, você tem que fazer isso. Aí você fala, então, mas vamos supor assim que não seja o seu pai e nem a sua atitude de respeito à informação que eu vou te dar. Mas se seja um amigo, certo. Por exemplo, um amigo, ele vem, você está vivendo um conflito, você fala para ele, ó, acontece isso, dentro do meu conflito, e ele te dá uma resposta. Certo. E você não acha que essa resposta está de acordo. Ok. Certo? Ok. Será que ela está de acordo ou não? Será que você tem essa força de enxergar isso dentro do conflito? O que significa realmente essa força que você está buscando? Eu acho que vai depender do momento de cada um. Porque assim, ó, todos nós temos força. Alguma força nós temos. Todos nós temos força. Só o fato de você falar assim, eu estou em conflito, já é uma força. Porque é um ato de coragem. De identificação, né? Já é um ato de coragem, então já é uma força. Você identificar que isso está atrapalhando a sua vida e que isso é um entrave para a sua felicidade, já é outra força. Agora, você procurar ajuda é outra força maior ainda. Porque você está se colocando a ouvir o que o outro vem a dizer, mesmo que você não concorde em nada com o que o outro te disser. Você tem essa força, já vou chegar. E aí tem a questão do tempo. Por quê? Existem muitas coisas que foram faladas para mim no decorrer da minha vida que hoje fazem sentido e que hoje me ajudam a resolver os meus conflitos, mas que lá atrás eu neguei. Entendi. Você entendeu? Então, às vezes, tem o tempo da pessoa. Aí que vem a questão da compaixão e da compreensão que nós temos que ter para com os nossos conflitos e com o conflito dos outros. Porque, às vezes, a gente ser pessoas virtuosas não é só ser virtuoso com o outro, não é só ser generoso com o outro, a gente também tem que ser conosco mesmo. A gente tem que saber identificar os nossos limites e, às vezes, a nossa força é assim, ó, o meu limite está aqui. A minha força vai ser dar mais um passo e transformar esse limite um passo adiante. Talvez isso não seja o suficiente para resolver meu conflito. Sim, eu preciso dar, sei lá, 1000 passos, mas eu estou no caminho. Então, de repente, eu posso levar uma vida inteira para resolver um conflito. É isso aí que é importante que você está colocando, né? Porque do jeito que a gente está falando, parece que é fácil, mas não é. Porque você mesmo falou, uma coisa que eu poderia ter talvez resolvido há 10, 15, 20 anos atrás,
mas eu criava obstáculos naquela época para mim mesmo, né? Autossabotagem, né? Auto-engano, porque eu não estava assim querendo enfrentar aquela situação. Eu tinha a força, mas eu não queria fazer o movimento necessário naquele momento. Ou e tinha aí, orgulho, ou tinha, como é que fala assim? Falta dessa atitude de determinação. Da motivação. Né? Você vai, em algum momento, né, você vai, por exemplo, começa a estudar, começa a fazer uma faculdade, começa a fazer um curso, e aquilo vai te trazendo mais força, mais maturidade, para num determinado momento, a hora que o conflito retornar, aí você vai falar, bom, agora eu vou pegar isso daqui e vou resolver. Quanto tempo vai demorar? Eu não sei, você falou, pode demorar muito tempo, mas eu vou colocar um movimento para que isso se solucione com o decorrer do tempo. Né? Então, é porque eu acho importante a gente colocar que não é fácil, não é fácil, é uma questão realmente de você ter todo um movimento interior, que a gente estava falando, de se automotivar, de você realmente querer resolver. Né? E às vezes acontecem coisas externas que limitam essa nossa ação, né? Que nem a gente estava conversando um pouquinho antes sobre o Covid-19. Foi uma força externa que chegou e mexeu com a vida de todo mundo. A humanidade mudou por causa do Covid-19. E vamos falar assim, não, as coisas voltaram ao normal. Muitos comportamentos não voltaram, novos comportamentos estão sendo mais comuns, né? E se resolveram alguns conflitos e geraram novos conflitos, porque cada um teve que encarar a si mesmo durante muito tempo fechado na própria casa. Convivendo, né? Convivendo com quem estava dentro daquela casa. Porque a gente ficou um tempão aí sem poder sair de casa direito, né? Então, quer dizer, muita coisa que você fala assim, eu não quero resolver isso agora, não. Mas eu moro junto com você e fiquei 365 dias fechada com você no mesmo lugar, ou a gente se matou, ou a gente se resolveu, porque... Mas sabe que eu acho que a maior importância de você ter essa força, né, é o controle emocional. Que eu acho que é o primeiro passo que às vezes é necessário você ter esse controle emocional. Porque como que você vai tratar de um conflito, né, sem esse controle emocional? E o que aconteceu na pandemia? Muita gente perdeu esse controle emocional. Entendeu? Entrou em depressão. E todos. A depressão eu acho que é um caso, que é um passo depois do conflito, né? Então tudo isso veio aflora, né? Veio aflorando e a pessoa foi se indagando, foi se perguntando, foi se punindo também, né? Sem esse controle emocional das dificuldades que ela estava enfrentando em decorrência desse processo externo, né? E acaba entrando num caos, né? E criando mais conflitos além daqueles que eles tinham. Dentro dessa resolução dos conflitos, o que eu acho importante é assim, primeiro a gente não se culpar porque o conflito existe ou porque uma situação está criada, já está criada. Já acabou, já criou, agora tem que resolver. Então não adianta se culpar pelo que o pessoal fala pelo leite derramado, não adianta. Não adianta se fazer de vítima, de coitadinha, porque o outro, porque somos nós que formatamos a nossa vida. As nossas escolhas que vão decidir como que vai ser o nosso amanhã. Tem coisa que eu quero, que eu até devo, mas ainda não é o momento. Não pode. Ainda não posso. Entendeu? Então a gente tem que conhecer os nossos limites e nem por isso eu vou ficar me fazendo de vítima de uma situação. E nem me sentir culpada por uma situação. Né? Porque uma vez eu estudei muito sobre isso, que assim, a gente não tem que tentar controlar o outro nem manipular o outro. E a vitimação é uma forma de manipular o outro. Você querer ser o centro das atenções. E isso não vai resolver seu conflito, não vai resolver sua carência, não vai resolver. Agora, se você pegar o que vai resolver o seu conflito, é você mudar a si mesmo. O outro não vai te mudar e você não vai mudar o outro. O único conflito que você tem algum controle para mudar é o seu mesmo. Sim, mas ajuda, né?
é o fundamental, é o nosso papel, é o que a gente tem que fazer. A gente tem que resolver os nossos conflitos, modificar a nossa vida, o que a gente conseguir, o que a gente puder, o que tiver ao nosso alcance, com a força que a gente tiver. E você fala assim, eu não tenho força suficiente. Então, o primeiro passo é ficar mais forte. Que eu também, saber que você falou do aspecto da culpa, né? Mas também saber assim que dentro desse processo todo vai haver acertos, mas há erros também. Sim. Né? Por isso que esse aspecto da culpa a gente tem que ter um cuidado muito grande. Tem que ter a paciência, né? Que nem eu falei, isso aí pode ser resolvido rapidamente, como pode decorrer um tempo grande para resolver. A gente não toma... A gente primeiro não tinha esse problema assim há pouco tempo. A gente já tem esse problema há muito tempo. A gente decodificou ele e falou, não, isso aqui eu não quero mais para a minha vida. Certo? Mas não é de uma hora para outra que você vai possibilitar essa solução. Você vai ter todo um movimento novamente dentro disso, no qual vai haver acertos, haverá erros, e você tem que ter essa paciência e não ficar se culpando, se torturando, né, dentro desse projeto. Falar, bom, aqui errei, como é que eu vou agora dar o próximo passo? Né? Por isso que é importante você ter compaixão consigo mesmo, você saber se perdoar, porque a gente erra, a gente está vivo, a gente está convivendo, está aprendendo, e o aprendizado é constante, que nem você falou. Às vezes a maturidade, ela para conseguir solucionar algum conflito ou alguma coisa existente, só vai vir lá na frente. É que às vezes as situações colocam a gente em tal lugar que fala assim, olha, agora não dá mais para esperar, você tem que resolver. Aí você vai ter que ir lá e resolver. Fazer das tripas coração e resolver. E com certeza essa mudança vai te fortalecer e com certeza essa mudança, depois que ela passar, vai ser para melhor. Porque enquanto está no período de mudança, enquanto está no período de adaptação, é muito difícil. É tudo muito difícil. E aí a escolha, ela é diária. Em que sentido que eu falo que a escolha é diária? É se manter naquilo que você se determinou e naquilo que você realmente quer. Né? A decisão você pode já ter tomado, mas a determinação de ir com ela até o final requer muita força. Requer você realmente trazer aquilo do âmbito de si mesmo, né? E muita coragem. Muita coragem, né? Porque eu vejo assim, né? Normalmente você fala assim, como que eu vou resolver um conflito? Se eu tenho um conflito com ele, eu vou lá, sento com ele, converso, ver o lado dele, ver o meu lado. Né? E vamos tentar chegar a um denominador comum, né? Que seja bom, não tudo para mim, nem tudo para ele, mas que seja bom, aceitável para as duas partes. Isso é normalmente o que a gente faz no conflito. E quando é com você mesmo? Você negociar com você mesmo. Isso acontece entendeu? Direto. Porque, na verdade, o conflito ele tem o mesmo procedimento, vamos dizer assim, né? A mesma direção. Bom, então, como eu estava falando, existe aquele conflito de uma negociação, né? Quando você tem um conflito externo, quando, por exemplo, eu e você temos um conflito externo. Então, como é que a gente vai resolver esse conflito? Eu coloco as partes que eu entendo, você coloca as suas, e a gente vai chegar num denominador comum. Não necessariamente eu vou levar vantagem ou você vai levar vantagem. Mas a ideia é que tenha um padrão e que nós dois possamos chegar a um acordo dos entendimentos das necessidades que nós vamos precisar. E quando isso é interno, é você com você mesmo, né? Qual é a negociação que eu tenho que fazer? Eu negociar comigo mesmo, né? E sempre, como eu já ouvi falar em algum lugar, sempre a sua personalidade, né, que é aquela com que você vai conversar e vai tentar negociar esse conflito, ela te conhece mais do que você mesmo, entendeu? Ela sabe de todos os seus defeitos, ela sabe de tudo que você é. E às vezes ela, lógico, ela vai puxar sempre a sardinha para o lado dela. Então, o que acontece? Essa flexibilidade que a gente precisa entender é ter essa coragem de poder expor nós para nós mesmos. Porque às vezes a gente se engana muito nessas vamos dizer assim, nessas negociações, e você esconde de você mesmo, e você
acaba acreditando numa coisa que você realmente não é. Cria uma mentira. Cria uma mentira para você e aquilo se torna verdade. Né? Então, essa negociação, ela é bastante complicada. E às vezes, como a gente discutiu antes aqui, você também vai precisar de um terceiro. Né? Não basta só você tratar com você mesmo. Às vezes você vai precisar de um profissional, ou de um psicólogo, né? Ou de qualquer outro profissional, um amigo, né? Que possa te ajudar a você chegar numa conclusão sobre esse conflito. Ó, eu vou dar um exemplo que eu vivi há muitos anos atrás. Era assim, ó, eu sou filha adotiva e eu sempre encarei isso de boa. Sempre de boa, tal. Só que aí eu tinha meus 20 e poucos anos e nenhum relacionamento meu era duradouro. Nenhum. Ou eu terminava antes, ou ele terminava antes. E aí eu procurei uma psicóloga para entender o porquê que acontecia isso, né? E aí a psicóloga me ajudou a entender que, na verdade, eu criei uma barreira afetiva para me proteger, um mecanismo de defesa. Olha como a coisa é complicada. Que eu não queria sofrer rejeição que eu sofri quando eu fui adotada. Eu não queria sofrer esse nível de rejeição novamente. Então, nos meus relacionamentos, eu projetava isso. Então, ou eu achava algum defeito na outra pessoa e terminava antes, ou eu fazia um inferno na vida da outra pessoa e a pessoa terminava antes comigo. Só depois que eu resolvi essa questão que era totalmente interna, era um conflito interno, que eu só descobri que era esse o motivo depois que eu fiz terapia, que eu consegui ter um relacionamento duradouro. Né? Tanto é que eu tô casada há mais de 20 anos porque acho que eu consegui resolver esse conflito. Acho que sim, né? Acho que deu certo. Porque eu não transformei esse medo de rejeição na minha família, porque eu sempre me senti amada. Mas na hora de ter um relacionamento tete a tete com outra pessoa, foi aí que eu direcionei esse meu mecanismo de defesa. Então, às vezes, o conflito, essas mentiras, esses autos enganos que a gente cria para nós mesmos, eles ficam tão acima do conflito que para você entender realmente qual que é o conflito para conseguir resolver, você precisa de uma ajuda. Né? Porque quando você vai negociar isso com você mesmo, a outra parte sempre leva vantagem. Normalmente sim. Porque ela sabe como fazer. Você não, você tem que chegar a um acordo com ela, né, para que isso aí seja estabilizado. O emocional é a pior parte que eu acho que tem numa negociação, para ter essa força dessa negociação. Mas se eu não tivesse tido a força de admitir que eu tinha um problema, mesmo não sabendo qual era ele, e que uma terceira pessoa, né? Eu procurei uma pessoa que não me conhecia, para realmente ter uma imparcialidade no que ela estava falando ali. Então, ela me ajudou muito, e a partir dali eu consegui resolver um monte de outros conflitos que eu fui descobrindo decorrentes desse. Então, quer dizer, é uma coisa que é muito séria e é muito importante a gente ter, que assim, ó, faz parte da nossa vida. O conflito faz parte da nossa vida. Desde que a gente nasce, a gente, por mais que os pais tentam dar, eles dão o melhor deles, eles fazem o possível para dar a melhor educação. Eu sou muito grata pela minha mãe biológica ter me dado a adoção. Se ela não tivesse feito isso, talvez eu não estaria viva. Eu tive tantas oportunidades de felicidade depois disso, que eu só posso ser grata a ela. Só que essa maturidade de enxergar isso com gratidão só veio nessa profundidade depois que eu resolvi meu conflito. Mas você vê que é interessante, né? Porque você identifica um conflito quando você tem um objetivo, né? Porque você pega o seu exemplo, né? Você queria saber por que os seus relacionamentos não eram duradouros, né? Então você tinha um objetivo, você sabia que havia alguma coisa, né? A partir daí você conseguiu ver através de uma ajuda que havia uma barreira ali, e essa barreira tinha que ser ultrapassada. Criada por mim mesmo, né? Sim, mas era uma barreira. Podia ser criada por externo ou interno, mas a maioria delas são internas. A maioria das barreiras são nós que criamos. Né? Mas para você identificá-la, porque, que nem a gente está vendo, né? Vocês conseguem ver algum problema que eu tenho muito mais fácil do que eu. Né? E eu consigo ver
eu consigo ver um problema que vocês têm muito mais fácil do que vocês. Mas por que isso? Qual que é a lógica disso? É que eu crio uma barreira para não ver esse problema. Eu mesmo faço esse estancamento para que isso não seja espelhado. Ele falou da personalidade, a personalidade vai deixando ali no canto, né? Falando, não, isso aqui, não, vamos resolvendo dessa forma aqui, não vamos olhar para isso aqui. Mas se você não fizer esse movimento de identificar essa barreira, você não vai dar o próximo passo de criar uma estratégia para resolver, que é o que você fez, né? Tem tudo um processo. E aí sim, você pergunta o que eu quero, eu devo, eu posso. Então tudo isso, dessa análise, ela vem antes dessas perguntas da solução. Porque o jeito que você colocou já é uma estratégia para eu achar uma solução. Não necessariamente, André, porque eu entendo o que você está falando. Vou pegar o exemplo do Thierry, né? Melhor usar os outros. Eu vou tentar usar os três. Então. Vou pegar do Thierry aqui, tá? Quando tem uma terceira pessoa que tem essa facilidade de identificar quando a gente está tendo um conflito, não está enxergando, né? Que não quer enxergar, tem níveis, né? Tem situações que a gente ainda não conseguiu, tá? Tem uma agitação interna, estamos em conflito, mas a gente sente um incômodo, mas não tem claramente, objetivamente, qual é o conflito. Pode ser então um conflito físico, emocional, mental, até espiritual. Tem umas profundidades nos nossos conflitos, que quando a gente busca se tornar pessoas melhores, a gente começa a fazer esses questionamentos. Naquele exemplo daquelas 3 perguntas, é só mais um caminho para começar a fazer os questionamentos, como todos concordaram, né? O conflito, embora o conflito exista com a segunda e terceira pessoa, ele sempre nasce na primeira pessoa. Assim, quando existe 2 bicudos, eles não se bicam, não se deixam. Quando um não quer, 2 não brigam, né? Então existe esse nível de tolerância dentro de uma convivência saudável, né? Você pega pessoas com a vida um pouco mais resolvidas, com essa maturidade emocional, pessoas que têm mais tranquilidade, pessoas que estão mais abertas para ouvir algo que não às vezes não gosta daquilo que eu ouvi, mas não é porque eu não gostei que eu vou ali já entrar em conflito, né? Eu vou fazer uma análise. Então, o que eu quero dizer, né? Que existe um fator muito importante para a gente não só responder aquelas 3 perguntas, mas para a gente se aprofundar para ver quais são os nossos níveis de conflito e como buscar uma solução para eles. Que é essa questão dessa força que foi colocada aqui, né? Porque como que eu consigo uma força, né? Como que eu poderia ter um dos caminhos para buscar essa força, da coragem, dessa estabilidade emocional e dessa tranquilidade, né? É reconhecer os próprios valores. Porque por mais que a gente quer se tornar pessoas melhores, por mais que o nível de conflito, objetivo para mim, daqueles que não é tão objetivos assim, faz com que a nossa vida seja muito tensa, a gente não pode esquecer que nós temos muitas coisas boas na nossa vida. Nós somos pessoas boas, a gente quer resolvê-las. Então, reconhecer os nossos valores, os nossos princípios, aquele que os nossos pais colocaram para a gente e que a gente busca colocar na nossa vida, daí também que a gente tem que buscar essa força para ter uma base. Nem sempre recorremos a uma base que deixa a gente com mais coragem, com mais força. É reconhecer esse lado positivo que todo mundo tem, né? Exato. Então, assim, a nossa vida tem um lado muito positivo e tem um elemento de força que nós vamos fazer um podcast só para isso, que é sobre a amizade, sobre os amigos. Então, dê aquele like, dê aquela força aí pra gente, se inscreva no nosso canal para sempre receber aí a notificação de quando tiver novos podcasts, e o próximo vai ser sobre amigos, sobre a amizade, não percam. Obrigado, valeu, gente.